Bem-vindos ao TV Terror, o lugar onde seus piores pesadelos ganham vida. Prepare-se para mergulhar em histórias de arrepiar, cheias de suspense e mistério. Aqui, cada relato é feito para despertar seus medos mais profundos e te deixar pensando duas vezes antes de apagar as luzes. Se você gosta de sentir aquele frio na espinha, você está no lugar certo. Inscreva-se e não perca nenhuma história aterrorizante que está por vir. A Maldição de Moloch. O Tabuleiro Ouija. Tudo começou 7 anos atrás, quando eu era apenas um estudante universitário, envolvido na rotina diária da faculdade. Naquela época, eu tinha um melhor amigo chamado Charles. Ele era uma pessoa peculiar, fascinado pelo ocultismo e obcecado pela ideia de se tornar um exorcista. Enquanto a maioria dos nossos amigos estava interessada em festas e estudos, Charles passava horas estudando sobre rituais antigos, demônios e exorcismos. Ele sempre dizia que, um dia, gostaria de enfrentar o mal com as próprias mãos, exorcizando espíritos malignos. Certa tarde, Charles me procurou com um brilho perturbador nos olhos. Preciso de sua ajuda, ele disse, quase ofegante. Estou me preparando para algo grande. Ele queria praticar suas habilidades e pediu que eu o ajudasse a usar um tabuleiro Ouija para invocar um espírito. Eu, sendo cético, não dei muita importância. Para mim, era apenas uma bobagem. Concordei em ir à casa dele naquela noite, sem imaginar as consequências da minha escolha. Naquela noite, a casa de Charles parecia estranhamente silenciosa. Era uma casa velha, com móveis antigos e corredores escuros. Seus pais estavam fora, deixando a casa ainda mais assustadora. À meia-noite, como planejado, acendemos velas e nos sentamos no chão da sala. O tabuleiro Ouija estava diante de nós. Charles estava visivelmente ansioso, como se estivesse à beira de algo grandioso. Quando colocamos nossos dedos no ponteiro, o ambiente ao redor pareceu mudar. O ar ficou pesado. As sombras nas paredes pareciam se mover. Charles, com uma voz trêmula, começou a chamar por espíritos. Diabo, espírito maligno, venha até nós. Ele sussurrou. Senti um arrepio subir pela minha espinha, mas permaneci em silêncio. Quando ele perguntou se havia alguém presente na sala, o ponteiro se moveu lentamente para o sim. Meu coração disparou. Mas eu ainda pensava que Charles estava mexendo o ponteiro de propósito. Ele continuou. Qual é o seu nome? O ponteiro se moveu novamente, formando as letras. Moloch. Quem é Moloch? Perguntei. Mas Charles parecia saber exatamente quem era. Seus olhos brilharam com uma estranha fascinação. Moloch, ele murmurou, um dos antigos deuses do sacrifício. Ele parecia empolgado, quase exaltado. Mostre-nos sua forma física, Charles disse, desafiador. De repente, o ponteiro parou de se mover. A sala ficou em um silêncio sepulcral, como se o próprio tempo tivesse parado. As velas tremeluziam, mas a chama parecia vacilar de maneira errática, como se algo invisível estivesse pairando ao nosso redor. Charles, cada vez mais impaciente, gritou. Mostre-nos seu rosto, Moloch. Foi então que o horror começou. Do nada, os olhos de Charles mudaram. Ele olhou para mim e, de repente, percebi algo terrível. Um segundo par de olhos, como os de uma cobra, apareceu no meio da testa dele. Eu congelei de medo. Tentei acreditar que era uma alucinação, mas os olhos na testa de Charles piscavam e se moviam de forma independente dos outros. Charles, sua testa, gritei. Ele tocou a testa e sua expressão mudou para puro pânico. O que está acontecendo? Ele gritou. Nesse momento, uma pequena boca se abriu na testa de Charles, uma boca que começou a falar com uma voz grotesca e distorcida. Olhe no espelho, Charles. O sangue começou a escorrer dessa boca, cobrindo o rosto dele em uma máscara vermelha de horror. Charles correu, aterrorizado, para o corredor. Eu o segui, sem saber o que fazer. Ele foi até o banheiro e ligou o chuveiro,
na esperança de lavar o sangue. Quando saiu, ainda havia vestígios de sangue em seu rosto, dando-lhe uma aparência sombria. Mas os olhos e a boca na testa tinham desaparecido. Ficamos ali, sem palavras, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Charles começou a tremer incontrolavelmente. Eu sei como exorcizar, ele disse, correndo de volta para a sala. Ele pegou um velho livro de feitiços e rituais de exorcismo, uma relíquia de seus estudos ocultos. Mas antes que ele pudesse começar a ler, algo terrível aconteceu. Do canto escuro da sala, surgiram pequenas figuras. Eram criaturas do tamanho de anões, com corpos negros e inchados, caudas longas e olhos vermelhos brilhantes. Eles se moviam de quatro, rastejando lentamente em direção a Charles. Eu queria gritar, correr, mas estava paralisado de medo. Charles começou a chorar. O que são essas coisas? Ele perguntou, em desespero. Os pequenos demônios se aproximaram mais e começaram a roer as pernas de Charles. Ele gritou de dor, enquanto o sangue jorrava de suas feridas. Faça alguma coisa, eu gritei. Mas Charles mal conseguia se concentrar. Ele tentou recitar um feitiço do livro, mas a dor era insuportável. As palavras saíam erradas, e ele gritava cada vez mais alto. Vi bolhas negras se formando nas pernas de Charles, e um líquido espesso e preto começou a escorrer de suas feridas. As criaturas continuavam a devorá-lo, subindo pelo corpo dele. Charles estava sendo destruído diante dos meus olhos. Seus gritos foram ficando mais fracos, até que ele perdeu a consciência. Achei que os pais de Charles iriam ouvir seus gritos, mas, inexplicavelmente, ninguém veio. Eu fiquei lá, impotente, observando enquanto o corpo de Charles era tomado por bolhas e o líquido negro cobria tudo. Depois de alguns minutos, as criaturas se afastaram e desapareceram na escuridão dos cantos da sala. Chorando, liguei para a polícia. Quando eles chegaram, junto com os pais de Charles, ninguém conseguia entender o que tinha acontecido. Levaram Charles para o hospital, onde os médicos lutaram para salvar sua vida. Ele sobreviveu, mas ficou meses internado, e mesmo depois de recuperado, nunca mais foi o mesmo. Desde aquela noite, Charles abandonou seus estudos sobre o oculto. Ele se isolou do mundo, e eu perdi contato com ele. Mas as memórias daquela noite ainda me assombram. Às vezes, me pergunto se Moloch ainda está lá, esperando, observando, pronto para reclamar mais uma alma. Obrigado por acompanhar mais uma história assustadora no TV Terror. Espero que tenham sentido o frio na espinha e mergulhado no medo. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar, e se prepare, porque no próximo episódio o terror vai te surpreender ainda mais.